Olá pessoal, nós estamos aqui então no nosso primeiro vídeo desse programa novo que eu estou inaugurando aqui no meu canal, que é Teologia, buscando a inteligência da fé. E eu gostaria de inaugurar, essa nova sequência de vídeos sobre a fé, sobre os aspectos teológicos da nossa vida, tratando justamente desse período tão especial para os cristãos, de modo peculiar, o chamado Tríduo Pascal, que os católicos celebram durante esses dias. A Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, ali a grande vigília, e evidentemente todo domingo pascal de ressurreição. Mas esse Tríduo Pascal. E eu gostaria de, então, disponibilizar três meditações, três reflexões sobre esses dias, falando primeiramente sobre a Quinta-feira Santa e conduzindo essas reflexões a partir de texto dos padres da Igreja. Os padres da Igreja que foram, de acordo com a fé católica, esses grandes defensores da fé, esses grandes homens que buscavam a Deus, que amavam a Cristo, que tinham um amor profundo pela igreja, que muitas vezes procuraram combater as falsas doutrinas, as heresias, que deram a sua vida, muitas vezes, como mártires pela própria igreja, pelo próprio Cristo. Então eu gostaria de, a partir de alguns textos dos padres da igreja, falar um pouquinho sobre a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e a vigília pascal, a questão da ressurreição. E, primeiramente, eu gostaria então, meditando sobre a Quinta-feira Santa, eu gostaria de falar um pouco desse dia a partir de um texto de Santo Ambrósio, esse grande doutor da igreja que existiu ali no século IV e que escreveu uma obra chamada Sacramentos, os sacramentos ou os mistérios, como ele gostava de dizer. E nessa obra tem um trecho que ele diz assim: quem é o autor dos sacramentos, a não ser o Senhor Jesus? Do céu vieram estes sacramentos, porque todo bom conselho vem do céu. Verdadeiramente, foi um milagre muito grande e divino quando Deus fez chover o maná do céu para o povo, e ele comia sem trabalhar. Mas talvez me digas, meu pão é pão comum. Porém, este pão é pão antes das palavras sacramentais. Mas uma vez que recebe a consagração, o pão se converte em carne de Cristo. Vamos, pois, demonstrá-lo. Como pode o que é pão ser corpo de Cristo? E a consagração, com que palavras ela se realiza e quem as disse? Com as palavras que disse o Senhor Jesus. Porque tudo o que é dito antes da consagração são palavras do sacerdote, louvores a Deus, orações de intercessão pelo povo, pelos reis, por todos. Mas quando chega o momento de se realizar o sacramento venerável, então o sacerdote não fala com suas palavras, mas emprega as de Cristo. Portanto, é a palavra de Cristo que realiza este sacramento. Qual é a palavra de Cristo? Aquela através da qual tudo foi feito. O Senhor ordenou e o céu foi feito. O Senhor ordenou e a terra foi feita. O Senhor ordenou e se fizeram os mares. O Senhor ordenou e todas as criaturas foram feitas. Observa, pois, que poder tem a palavra de Cristo. E se existe tanto poder na palavra do Senhor Jesus, que começou a ser o que antes não existia, quanto mais eficaz ela é para que as coisas já existentes se transformem em outra coisa. O céu não existia, nem o mar, nem a terra. Porém, escuta a Davi. Ele falou e tudo foi feito. Ele ordenou e as coisas vieram à existência. Vede então como te respondo. Antes da consagração não era corpo de Cristo. Porém, depois da consagração te afirmo que já é o corpo de Cristo. Ele o disse e assim se fez. Ele ordenou e foi criado. Tu mesmo existias,
mas eras uma criatura velha. Depois de ser consagrado, começaste a ser uma nova criatura. Queres saber que nova criatura tu és? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não percebe de tudo isto quanto poder tem a palavra celestial? Se teve poder sobre uma fonte terrena, se a celestial palavra pôde realizar outras coisas, não realizará também nos sacramentos celestiais? Já aprendeste que do pão se faz o corpo de Cristo, e que no cálice se deita vinho e água, porém, pela consagração da palavra celestial, se torna sangue. Mas talvez me digas, eu não vejo aparência de sangue, mas tem semelhança, pois assim como recebeste uma morte semelhante, assim também bebes uma semelhança de sangue precioso, para que não tenhas repugnância ao sangue, e de outra parte, realize-se o preço da redenção. Sabes, portanto, que o que recebes é o corpo de Cristo. Então veja, esse é o texto de Santo Ambrósio. Então, na Quinta-feira Santa, que se celebra à noite, né, a missa do lava-pés, onde Jesus lava ali os pés dos seus apóstolos, né, e para a fé católica nós temos ali a instituição da Eucaristia, esse sacramento venerável, né, que é o centro da fé católica. E nós vemos aqui nesse texto de Santo Ambrósio justamente essa ideia de que Cristo é o autor da Eucaristia. E nesse texto me parece que tem duas ou três coisas que Santo Ambrósio chama a atenção, que são extremamente interessantes e que nós podemos usar como meditação para a nossa fé, para a nossa vida espiritual nesses dias agora da Semana Santa. A primeira coisa que Santo Ambrósio chama a atenção é que Jesus, o Senhor, ele é o autor de todos os sacramentos. Ou seja, quem de fato batiza, quem consagra o pão e o vinho e se transforma no corpo e sangue do Senhor, quem crisma, etc., é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, né? Ele é o autor de cada sacramento. Essa ideia, portanto, de que os sacramentos têm uma origem divina. Isso não quer dizer que não existam ali os elementos humanos ou criados, ou seja, no sentido de participação, né, de um instrumento que o próprio Cristo usa, mas o autor dos sacramentos é o próprio Cristo e a origem dos sacramentos, né, é divina, é Jesus, né? Isso não quer dizer que ele tenha deixado cada sacramento do modo, da maneira como nós celebramos, porque aí entra o elemento da igreja, né, do desenvolvimento histórico. Então, o modo de administrar esses sacramentos, a gente sabe que tem uma história, mas Jesus é a origem de cada sacramento e a fonte de cada sacramento, no sentido transcendente, no sentido de vida divino, né? E, portanto, ele coloca, de fato, né, que ele está por trás dessa questão da Eucaristia. E, ao mesmo tempo, ele chama a atenção dizendo que alguns poderiam questionar tudo isso, dizendo, meu pão é um pão comum, né? E aí, Santo Ambrósio procura mostrar que, na realidade, aquele pão é pão antes de ser consagrado. Mas na medida em que ele recebe a consagração, ele não é mais pão, mas ele se transforma, ele se converte na carne de Cristo, no corpo de Cristo. Então a gente vê aqui uma fé muito clara no realismo da Eucaristia, né? A Eucaristia não representa, não simboliza o corpo e o sangue do Senhor, mas Santo Ambrósio coloca, já lá no século IV, que de fato é a carne do Senhor, é o corpo do Senhor, é o próprio Senhor. E ao mesmo tempo ele diz, mas como demonstrar isso, né? Como compreender isso? Como que isso não pode, digamos, ferir a nossa razão? A tal ponto que, como se ele estivesse dizendo, se para crermos nisso, nós teríamos que abrir mão da nossa inteligência. Mas Santo Ambrósio, na sua simplicidade, na sua objetividade, ele faz esse questionamento. Como pode o que é pão ser corpo de Cristo, né? Como que a consagração, né, se realiza esse tipo de coisa, tá certo? Com que palavras a consagração pode fazer isso? E quem é que diz essas palavras? E aí o argumento, a explicitação feita por ele é muito simples. Ele diz, as palavras que são proferidas
são as palavras que o próprio Senhor Jesus usou na quinta-feira da paixão, na Santa Ceia, né? São as palavras do Senhor. Então, tudo o que o sacerdote diz antes da consagração, Santo Ambrósio lembra muito bem isso, tudo que o sacerdote vai conduzindo, né? Ele que ministra ali na missa, ele que é essa ponte entre o povo e Deus, né? Essa ligação, esse pastor, tudo que é dito antes da consagração é o sacerdote dizendo, né, como ministro que foi ordenado. Porém, no momento da consagração ocorre algo especial. Ali naquele momento, segundo Ambrósio, quando se realiza esse sacramento venerável, então o sacerdote, ele não fala as suas palavras. É lógico que é o sacerdote dizendo, mas ele não fala simplesmente as suas palavras, mas ele emprega as palavras de Cristo. E aqui já está, portanto, subjacente todo aquilo que a igreja vai nos ensinar, que aquele que é ordenado, que recebeu o sacramento da ordem, ele de fato, nesse momento, ele age ali in persona Christi. É na pessoa de Cristo, né? Não só no momento da consagração, mas em toda a sua vida sacerdotal. Mas ali de maneira especial, segundo Ambrósio, o sacerdote não emprega simplesmente as suas palavras, mas ele emprega as palavras do próprio Jesus. Portanto, segundo Ambrósio, se o sacerdote tem autoridade para isso, emprega as próprias palavras de Cristo, então é a palavra de Cristo que realiza esse sacramento. E aí vem uma pergunta fundamental: qual é a palavra de Cristo, né? E aí ele lembra que a palavra de Cristo é a palavra eterna, é aquela pela qual tudo foi feito. Ou seja, o Cristo, na realidade, né, ele é a palavra, ele é essa palavra eterna de Deus, que é criadora, né, que existe desde todo sempre, junto com o Pai, com o Espírito Santo. Então, se a palavra de Cristo é a palavra através da qual tudo foi feito, então é porque a palavra de Cristo é uma palavra eterna e que em Cristo, feito homem, manifesta justamente o quê? Essa palavra encarnada. Mas é uma palavra encarnada, feito homem, mas que não deixou de ser divina, não deixou de ser aquela palavra divina, criatura, ou melhor, criadora de todas as coisas, né? E aí ele vai mostrando, o Senhor ordenou e o céu foi feito, né? Então o Senhor disse e tal coisa aconteceu. Então o céu, a terra e o mar, né? Deus foi dizendo, Deus foi ordenando e, portanto, as criaturas foram sendo feitas. E ele diz, isso mostra o quê? Isso mostra o poder da palavra de Cristo. E se a palavra de Cristo é poderosa, e se ela é a mesma, quer dizer então que se lá no princípio de tudo, se no início de tudo, ele criou, ele chamou todas as coisas à existência, né? Se a palavra de Deus foi o que chamou tudo à existência, como que a palavra de Deus, se ela é a mesma, né? Se a palavra de Cristo é a própria palavra de Deus, que é criadora e que já existia desde todo sempre, como que essa palavra não tem o poder de transformar aquilo que já existe numa outra coisa, de transformar pão em carne, né, de Cristo? Então, repito, né, o argumento de Ambrósio é muito simples. Qual é a palavra de Cristo? É a palavra eterna, é a palavra divina. Essa palavra eterna e divina foi ela que chamou tudo à existência, foi ela que fez com que existisse aquilo que não existia, essa passagem do não ser para o ser. Então, se ela tem esse poder, se ela tem a capacidade para fazer isso, fazer com que o que não existia passasse a existir, porque ela é criadora, então ela é onipotente. Então, se ela é onipotente, é toda poderosa, faz com que a coisa passe do não ser para o ser, e se essa mesma palavra eterna, divina, é a palavra de Cristo, como que ela não teria poder para transformar uma coisa já existente em uma outra coisa, né? Pão em carne de Jesus, vinho em sangue de Cristo. E, portanto, se o sacerdote ele age em persona Christi, se o sacerdote está agindo ali em nome de Cristo, recebeu o sacramento da ordem, recebeu esse dom e ele emprega as palavras de Cristo, então o autor da própria Eucaristia é o próprio Jesus.
O sacerdote, portanto, emprega as palavras de Cristo, e é essa palavra de Cristo, que é a palavra eterna, divina, criadora, que transforma, então, o pão em carne, o vinho em sangue. Né? Esse é o argumento de Ambrósio. Então veja que ele não se preocupa em ficar apresentando um argumento simplesmente, né, a partir de uma lógica, de apenas de uma luz natural da razão evidente, que ele parte de um pressuposto de fé e daquilo que a revelação nos ensina. Né? Então ele diz, então entenda, veja que antes da consagração era uma coisa, depois da consagração é outra. E ele diz, olha a tua vida, né? Você já existia, você era um homem, uma mulher, você já existia. O que você era? Era uma criatura velha. Mas na medida em que você foi consagrado, ou seja, na medida em que você foi batizado, foi Cristo que te batizou. Então, na medida em que você foi consagrado, batizado, você começou a ser uma nova criatura. E por quê? Porque em Cristo tudo é uma nova criatura, né? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então ele diz, você também foi transformado, Jesus tem esse poder. Então, se o batismo te transforma num novo homem, numa nova mulher, por que na Eucaristia Jesus não pode transformar o pão em corpo e sangue do Senhor? E ele diz, não percebe que tudo isto, quanto poder tem a palavra celestial, ou seja, a palavra celestial, a palavra divina, criadora, que é a própria palavra de Cristo, ela é infinitamente poderosa e, portanto, tem poder para criar e transformar aquilo existente e o coração do próprio ser humano, né? E, portanto, o pão em corpo do Senhor, o vinho em sangue do Senhor, né? E ele diz, mas alguém poderia questionar, eu não vejo aparência de sangue, mas ele diz, sim, ali está justamente uma semelhança, justamente para que você não tivesse repugnância ao sangue, né? Há uma semelhança de sangue, mas não propriamente um sangue, né? A aparência de sangue não está ali no sentido do gosto, né? Eu não sinto gosto de sangue, mas ele diz, o importante é que haja ali sim uma certa semelhança, mas o que é mais importante é que é o corpo e o sangue do Senhor. Então veja, quando ele diz essa questão da semelhança, ele não está jogando para o simbolismo e negando o realismo da Eucaristia. O que ele está dizendo, o argumento é bem claro, para que não houvesse repugnância para com o sangue. É por isso que não tem a aparência, o gosto de sangue, né? Mas, de fato, o que há ali, de acordo com a nossa fé nesse poder da palavra de Deus, é que o próprio Cristo é que é a fonte, né? E o autor da Eucaristia. Por isso que, para a tradição cristã, a Eucaristia é algo tão importante, é o centro da nossa fé. Por isso que na Quinta-feira Santa, além da questão do lava-pés, de Jesus mostrar, né, toda a sua dimensão de humildade, de dar a vida por nós, o que ele iria viver depois, o Senhor vem e nos deixa realmente o verdadeiro maná, né? O verdadeiro maná, o verdadeiro alimento que pode matar a fome do ser humano. O ser humano que tem fome do absoluto, o ser humano que tem fome de Deus, o ser humano que é portador de toda uma inquietude, onde nada o satisfaz, né? E no fundo toda essa sede, toda essa fome que o ser humano tem, ele nunca vai conseguir preencher apenas com as realidades criadas, né? Ou seja, Deus se fez homem, né? A segunda pessoa da Trindade, a palavra eterna de Deus se fez homem, o Senhor Jesus, sem deixar de ser Deus, para que nós pudéssemos, olhando o visível, lembrássemos novamente o invisível. Essa é a grande mensagem da Quinta-feira Santa, né? O verdadeiro alimento se fez carne. E mais que isso, ele veio, se fez homem, mas ao instituir a Eucaristia, ele de fato mostra que continua a estar no nosso meio para ser amado, adorado, mas principalmente alimento. Alimento porque há um caminho longo a ser percorrido. Ele é o verdadeiro maná descido do céu. Somente ele consegue apaziguar o nosso coração e matar a fome e a sede que nós temos de sentido da vida. Obrigado pela sua atenção. No nosso próximo vídeo, então, sobre a Páscoa, eu vou estar falando
sobre a Sexta-feira Santa a partir de um texto de São Cirilo de Alexandria. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. Até lá, tchau, fique com Deus.